Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar comigo, Aline Neves, e também com a minha amiga aqui, parceira de todas as manhãs, Alessandra Mendes. Oi, Alessandra, bom dia. Ei, Aline, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente nesse domingão. Observatório Feminino tá só começando, claro, né, gente? No radinho, no YouTube também, então aproveita pra acompanhar a gente. Pois é, gente, vocês sabem, né, que assim como o setor informal cresce a cada ano em todo o país, com ele, cresce também o empreendedorismo feminino. Em Minas Gerais, 63% das mulheres querem ser donas do próprio negócio. Para ter mais flexibilidade e autonomia, segundo dados do Sebrae MG, referentes ao ano passado. A pesquisa revela ainda o poder da rede de apoio e influência entre as mulheres. Mais da metade tiveram contato com uma dona de negócio que serviu de inspiração. Além disso, 84% afirmaram que dariam preferência a contratar mulheres para a sua empresa. Analisando esse contexto e com o desejo de ajudar outras mulheres, a produtora cultural Ana Linares e a gestora Luísa Firmato decidiram criar, em 2019, o Elas Festival, para incentivar o empreendedorismo feminino ligado à cultura. Nesse ano, a proposta discutiu a mulher plural. Ana, Luísa, bom dia. Que bom receber vocês aqui no programa, viu? Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Meninas, ser uma mulher empreendedora vai muito além de ser uma empresária, né? Eu acho que ser uma mulher empreendedora hoje em dia você consegue inspirar outras mulheres, inspirar outras pessoas. E vocês que estão assim na linha de frente, convivendo com mulheres empreendedoras também, tem essa dificuldade mesmo da mulher entrar no mercado de trabalho, não como contratada, como empregada, mas como dona, é mais difícil? Acho que é bem difícil até hoje, mas está crescendo muito o número de mulheres empreendedoras, né? Inclusive pós-pandemia, né? Porque muitas mulheres acabaram saindo de seus empregos para poder ficar em casa, tomando conta de filho e tudo. Então, aumentou bastante o número, né, de mulheres que precisaram correr atrás de abrir os seus próprios negócios. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de diversas vertentes, né? A área de vocês é a área cultural. E aí a gente sabe que durante a pandemia, que você citou esse assunto, foi um período muito difícil para todo mundo que trabalha com cultura, né? Porque tudo fechou, tudo ficou parado, e essa retomada veio depois com muita força, principalmente para aqueles eventos maiores, para os artistas mais conhecidos. Mas como que isso ficou para quem trabalha na cultura localmente? Principalmente para quem empreende com cultura, assim, essa retomada de fato aconteceu? Qual que é a dificuldade para empreender com cultura aqui, localmente, quando a gente está falando de mulher também? É interessante a gente falar da cultura nesse aspecto da pandemia, porque eu acho que todo mundo se reinventou. Então, cada pessoa descobriu uma nova forma de se colocar no mercado e de criar oportunidades. O Elas mesmo, pela primeira vez, durante a pandemia, a gente realizou um evento 100% online e a gente descobriu uma oportunidade através dessa questão que foi imposta aí pra gente, de dar mais amplitude ao evento por meio dessa pegada virtual. Que a gente conseguiu aumentar o alcance do projeto por meio das redes sociais e das programações que ficaram totalmente online. Então, a gente conseguiu ampliar do núcleo de Belo Horizonte para o país inteiro, com uma programação que qualquer um chega lá e acessa pelo computador. Então, foi uma boa oportunidade e a gente vê essa retomada. O ano passado, a gente já conseguiu fazer o evento presencial e a gente tem sentido essa retomada muito positiva em todos os termos, tanto da forma de investimentos, de captação e de realização de eventos. Ana, Luísa, eu tenho um exemplo até dentro da minha casa mesmo. A minha irmã, Denise, ela trabalhava numa empresa de moda antes da pandemia e com a pandemia ela foi demitida. A melhor amiga dela, a Fernanda, era fotógrafa também de um jornal aqui de Minas e na pandemia foi demitida. E uma outra amiga delas, a Luana, vendia seguro. E a Luana, né, também, assim, sabe, todo mundo, perdi o emprego, fui demitida, pandemia, ficaram em casa.
durante a pandemia, mais no final, elas se encontraram e decidiram criar um negócio para elas. A minha irmã é designer de moda e designer gráfica, então ela faz cartão, ela também se reinventou ali, porque ela estava muito presa naquele mundo da moda. E aí a Luana já pensa a cor, já pensa a arte, a outra fotografa e coloca no Instagram, sabe? Então, assim, são setores diferentes e isso eu percebi vendo, né, o Instagram de vocês, vendo ela, festival, que são mulheres, assim, tem bordado, tem construção, tem uma moça lá que é DJ, são vários setores. A diversidade é muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem muita mulher aí em vários locais, né? Tomando para si, assim, as várias profissões. Sim, acho que isso que você falou da sua irmã é interessante, porque a gente vê, assim, a potência que gera quando as mulheres se encontram, né? Então, o que a gente tenta promover muito é isso, essa conexão, né? Esses elos, e eu acho que isso potencializa muito a criação de novos negócios, parcerias e tudo mais. Vocês citaram um pouquinho, e aí eu queria que vocês contassem um pouco a história do Elas, como que ele nasce e o que ele é. Porque eu imagino que a pessoa que está em casa agora, principalmente se é uma mulher, e se está querendo ir para a área do empreendedorismo, está curiosa para saber, mas como assim? O que é esse projeto? O que ele faz? O que ele traz para a gente? Como é que ele surgiu, gente? De onde veio essa ideia? Foi dessa potência da junção feminina? Acho que eu e Luísa, a gente é produtora cultural já há 20 anos, né? Cerca de 20 anos. Então, sempre trabalhei diversas produções, multilinguagens, assim, já fiz, né, teatro, cinema, música, um pouco de tudo. A Luísa também, acho que por isso que o Elas tem essa história de ser um evento de multilinguagens mesmo, né? Então, a gente traz isso da nossa bagagem. E aí, quando a gente, né, surgiu a ideia de criar o evento, assim, eu, pelo menos, tinha um histórico já de ter trabalhado em vários eventos onde a maioria eram, assim, tinham homens como chefes, assim, né? E trabalhei com muitas mulheres inspiradoras também, né, que, assim, serviram para, né, construir essa história, mas a gente tinha essa ideia de ter um evento que fosse nosso, assim, e que não fosse só mais um festival, mais um, né, um evento como outro qualquer. A gente queria que tivesse um propósito, né? E aí a gente pensou nessa ideia de criar um evento que fosse para promover a equidade de gênero e o empoderamento feminino. E daí que a gente escreveu o primeiro projeto, aprovou. E agora estamos indo aí para a 4ª edição, né, Lu? E é legal uma fala da Aline, na hora que você citou o exemplo da sua irmã, converge com elas, porque hoje a gente tem a economia criativa, né, que aborda várias áreas. Então, desde a moda até a arquitetura, está tudo dentro do guarda-chuva da economia criativa. E um dos objetivos do Elas é unir e promover o trabalho dessas mulheres de diferentes áreas. Então é interessante porque, além de ser um festival, o Elas é um criador de pontes, de conexões, de elos. Então ali a gente promove um networking que ajuda as mulheres a se conhecerem e criarem oportunidades de negócios, trabalhos, parcerias. Então a sua irmã pode até fazer um contato dela pra gente. Ela vai estar assistindo, ouvindo a gente, ela vai interessar e vai me perguntar, com certeza. Gente, eu fiquei refletindo aqui agora, vocês contando um pouco sobre como nasceu Elas, né, dessa necessidade de junção, dessa potência quando há a junção feminina, da Aline contando da irmã. Eu não consigo tirar da cabeça como isso é muito natural da história da mulher, né? Se a gente for lembrar, assim, e é por isso que eu me lembrei de histórias do tipo assim, da minha mãe, que sempre tinha uma amiga que fazia uma roupa específica para criança, e aí ela indicava para todas as amigas comprarem aquela roupa. E aí tinha uma vizinha que fazia a coxinha, e aí a vizinha da coxinha espalhava a coxinha para todas as amigas. A minha mãe era manicure. Na época, ela não é mais, por isso que eu falei que ela era. Então, a minha mãe fazia a unha de todas da rua. E assim, é sempre uma rede de mulheres fortalecendo mulheres. E aí me lembrou muito o que é isso, assim, dessa junção mesmo. E que ela sempre existiu, né?
ela sempre esteve ali permeando a vida da gente. Se a gente for recordar das avós também, a mesma coisa. Mesmo que não tão profissional, ou que não com um grupo, ou com uma formação, ou com um patrocínio que seja, ou com um evento, isso sempre estava ali, porque as mulheres sempre tiveram que se virar muito para se promover, para conseguir fazer dinheiro e para sobressair economicamente, sempre contaram muito com outras mulheres, sejam suas amigas, suas parentes, suas filhas, suas vizinhas, e é sempre isso, né? Uma mulher dizendo para a outra, olha, não, você precisa de um bolo de aniversário, a fulana faz. Ah, não, mas então é a decoração, a outra fulana é muito boa, salgadinho não, compra com a outra fulana. Então, me lembro, assim, de festa infantil, que era assim, e tal, e aí todo mundo ia pra festa, aparecia um monte de mulher lá em casa, porque ia fazer a unha com a minha mãe. Então, é sempre uma junção, que a gente fala mais do interior, um junta-junta muito bonito de mulheres, que é muito isso, né? Que é o elas, que é essa ideia de que, gente, é um guarda-chuva que cabe tudo e é uma mulher promovendo a outra. É bem isso. E vocês falam nesse ano, né, que é a mulher plural. Acho que é isso que a Alessandra falou, né? É um pouco disso, né? Que a gente veio com a ideia desse tema para falar dessa complexidade, diversidade da mulher enquanto um grupo social, assim, né? Porque é muito amplo, assim, se a gente pegar, né, assim, de origem social, de opção sexual, de cultura, de perspectiva, enfim, as mulheres são muito múltiplas. E é isso, essa potência quando tudo se junta, né? E o que a gente gosta de ver essa diversidade, acha que é legal de estar todo mundo junto ali, porque todo mundo tem para trocar, né? Precisamos ser plurais, né? A gente precisa ser multifunção o tempo inteiro, seja na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. A gente sempre tem que ter essas facetas aí preparadas para que a banda toque, né? E quem são essas mulheres que estão hoje no projeto, que fazem parte ou que já passaram em algum momento? A gente está falando de muitas, além de serem muitas e plurais, mas a gente está falando de alguma classe social específica, de alguma idade específica, de alguma cor, raça ou idade específica, ou é tudo muito variado mesmo? É tudo muito variado, que a gente fala assim, porque, né, o Elas é feito pelas mãos de várias mulheres, várias mesmo, assim, desde 2019 já passou muita gente, tem gente que a gente mantém desde 2019 na equipe, né, que assim, entrou e foi de um amor, assim, que continuou. Mas a gente fala que o Elas é para todas as pessoas, assim, então não tem distinção. Se você chegar lá, a variedade de atrações é tão grande que tem coisa para todas as idades, todas as classes sociais. Uma coisa que a gente se preocupa, né, que até hoje o evento é gratuito. Então, para promover exatamente mesmo esse acesso, né, para o máximo de pessoas. Acontece no centro da cidade. Então, a ideia é que seja para todo mundo mesmo. Tem sempre atração para criança. Então, né, é para as mães, é para as jovens, é para as adultas, para as idosas, para todos mesmo. Ô, Luísa, a Ana já tinha falado sobre a pandemia e eu penso também que a necessidade faz a gente sair da nossa zona de conforto, né? E muita gente fala assim, eu quero um emprego com carteira assinada para eu ter todos os meus direitos, para eu ter plano de saúde. Mas esse pensamento, ele pode ser mudado, porque eu posso trabalhar sem ter a carteira assinada, empreendendo, né? Esse pensamento, assim, essas mulheres, elas já vêm com ele, vocês também ajudam ela a abrir mais a cabeça, a pensar, ao invés de pensar no local, pensar no global. Isso é interessante ser colocado, porque a gente não pode romantizar o empreendedorismo, né? Porque é uma ralação doida, começar nenhum negócio é fácil, né? A gente sabe disso, mas existe uma questão importante nessa formação de rede, que muitas vezes mulheres que tinham trabalhos fixos, com carteira assinada, com tudo direitinho, descobriram um potencial para ter o seu próprio negócio, inclusive prestar serviços para os antigos patrões. Então tem um movimento muito interessante quando as mulheres se empoderam das suas próprias habilidades, dos seus próprios negócios, para alavancar isso. Então o Elas, a gente viu muita coisa legal, por exemplo, menina que era MEI e de repente já saiu, MEI é microempresário individual,
e que já é uma microempresa, que já extrapolou o teto de ganho do MEI. Então, vai crescendo. Já vai crescendo. As mulheres que estão com a gente desde a primeira edição, que a gente fideliza e vê o crescimento, vê o desenvolvimento, vê entre elas as parcerias, as conexões acontecendo. Então, eu acho que é muito por aí. E sobre a capacitação, a gente tem o Sebrae delas, que é nosso parceiro desde 2021, que contribui enormemente com essa capacitação e promovendo as facilidades que o conhecimento traz para alavancar negócios. Sim, também sempre com uma série de oficinas gratuitas, né, que a gente consegue promover através dessa parceria com o Sebrae, e que iniciou no ano que o evento foi todo online. Então, foi uma preocupação nossa muito grande, que foi quando a gente buscou essa parceria, porque eram muitas mulheres em casa, exatamente assim, tomando conta de criança, tinha saído do emprego sem muita noção do que ia fazer dali para frente. Então foi um ano que a gente focou especificamente no empreendedorismo feminino. Fizemos 13 oficinas em 2021, pensando nisso, assim, vamos capacitar essas mulheres para a hora que, né, elas forem voltar, elas tenham já uma base melhor e tudo, e possam sair melhor no mercado. E nessa pauta da economia criativa, a gente tem um monte de coisa, porque, como exemplo que a Aninha deu, a gente teve oficina de captação de áudio, mas a gente teve oficina de precificação. Como que você coloca o preço na sua mercadoria, que é dificílimo. A gente teve a amiga que falou, gente, eu parei de assistir a oficina que eu fiquei desesperada, porque eu faço tudo errado. Sabe, eu falei, não, volta lá e vem para você aprender direitinho. Né? Pegamos de tudo, né? Essa parte financeira, né? Controles financeiros e tudo, até indo para o marketing digital, assim, loja no Instagram. Venda online. Vocês falaram de uma coisa importante, né? Que me parece uma tendência, às vezes, que é a romantização do empreendedorismo, né? Que é essa história, não, largue o seu emprego, vá empreender, vá fazer o seu próprio negócio. Para muita gente é, de fato, uma opção, para algumas pessoas não, mas eu acho que não importa se sendo uma opção ou não, quem vai para essa área precisa se capacitar, né? Porque não dá para falar assim, eu vou ali fazer porque é super tranquilo, vai dar super certo. Não é. Temos que falar real, né? Preciso capacitação. E é sobre capacitação também que vocês ajudam as pessoas. O evento desse ano passou já, mas eu imagino que vocês devem estar já trabalhando com possibilidades de oficinas, enfim. Para quem está ouvindo a gente agora e pensa, poxa, eu quero empreender, eu perdi meu emprego na pandemia, ou não, eu estou sem emprego, eu preciso arrumar, ou quero uma outra atividade, enfim. Para essa mulher que está nesse lugar e que precisa de uma ajuda, dá para elas seguirem lá na rede social, uma luz, assim, o que ela faz primeiro, o que dá para fazer para acompanhar até ela conseguir participar de uma oficina, por exemplo, para conseguir pôr a cabeça para fora e pensar, inclusive, no preço da sua mercadoria, que é importante. Sim, importantíssimo. A gente continua com a parceria com o Sebrae delas e a gente está com uma série de oficinas programadas para acontecer. Elas não têm data certinha ainda, mas é só acompanhar a gente no Instagram, no @elasfestival, que a gente vai divulgar em breve tudo certinho. E a gente tem uma série de oficinas disponíveis no nosso canal do YouTube, que é o Elas Festival. Então, o pessoal que se interessar pode entrar no nosso canal, que vai ter um monte de conteúdo disponível ali. É um início até para as pessoas se inspirarem e buscar uma capacitação focada no que ela precisa, né? Conversando com você, gente, são muitas histórias, Alessandra, e eu vou lembrando, assim, de coisas. Eu tenho uma amiga também na academia, ela fazia pão de queijo em casa e levava pra gente. Na pandemia, ela e as 2 filhas começaram a fazer tanto para vender, porque também perderam o emprego. Hoje elas já têm uma empresa de pão de queijo, gente. Legal, e é sensacional, legal, é legal demais. É muito legal, não é? É que às vezes a gente pega a dificuldade e faz dela uma oportunidade. Sim, é meio clichê, mas isso acontece demais. Então a gente vê mulheres que de repente assim tinham uma carreira até bem consolidada na área da publicidade, mas se encontraram fazendo pão, por exemplo, entendeu? Ficaram felizes fazendo pão. Então assim, a gente vê transformações de vida por meio de opções que estão ligadas ao empreendedorismo, né? Isso.
Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Deixa mais uma vez a rede social, por favor, Instagram, YouTube. É @elasfestival. Aí no YouTube, youtube.com/elasfestival, instagram.com/elasfestival, facebook.com/elasfestival. E a gente tem um site também, elasfestival.com.br. Então, gente, a gente vai terminar o observatório de hoje aqui. Sempre lembrando, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. E se você tem vontade de empreender, ó, as duas feras estão aqui no nosso programa de hoje. Vambora, Lê? Vamos embora com esse recado aí de dias melhores, né? Um domingo é aquela chance de você que tá pensando assim, nossa, sou tão boa na cozinha, em desenhar, em escrever, em fazer qualquer coisa que seja, e quero sair de onde eu tô, ou eu quero mudar de lugar, ou eu quero achar um novo lugar, eu preciso de ajuda, Elas Festival vai te ajudar. Segue lá, porque é isso, a gente tá aqui também para ajudar a fazer esses encontros. Isso mesmo. Bom dia, gente, e até domingo que vem.